O que o seu milionário descobre ao ler documento esquecido por mendiga negra, mudando seu destino? Era uma manhã comum na TechMinds, mas tudo mudou quando Rafael Silva, o CEO de 35 anos da sala de reuniões, enquanto analisava papéis, algo chamou sua atenção. Era uma caderneta marrom, gasta pelo tempo, com folhas amareladas e escritos sinceros que exalavam uma mistura de dor e esperança. O título na capa não fazia jus ao conteúdo. Quase como um grito abafado vindo de um lugar obscuro. Sementes do amanhã. Intrigado, Rafael a abriu. As palavras saltaram para fora. Desabafo sobre uma jovem chamada Luí Oliveira, 25 anos, assistente administrativa que sonhava em fazer a diferença em sua comunidade. Ela descrevia suas lutas diárias para cuidar da mãe, doente, o peso de um mundo que parecia ignorá-la e o desejo ardente de iniciar um projeto social que pudesse transformar vidas. A humildade de Luía e sua vontade de melhorar o presente dela e de tantos outros começaram a criar uma conexão inesperada em seu coração. Enquanto lia, Rafael sentiu um aperto no peito. Não foi apenas a história de uma mulher enfrentando dificuldades. Era um reflexo dos próprios fantasmas que ele carregava. Memórias de uma infância em que também lutou para encontrar seu lugar e se sentir valorizado. Ele precisava conhecê-la. Mas como? Uma ideia ousada surgiu em sua mente. Ele não apenas ajudaria Luía, mas a convidaria para se unir à sua equipe e trazer projetos sociais para a TechMinds. Rafael sentiu seu estômago girar de ansiedade. E se Luía recusasse a oferta? E se ela não confiasse em um homem de negócios que parecia tão distante de sua realidade? Mesmo assim, a determinação o empurrou para a frente. A vida dela poderia mudar em um instante, e ele queria estar lá para ver isso acontecer. Mas a caderneta parecia guardar mais segredos. Elementos de sua história eram entrelaçados com os de Rafael. Ele podia sentir isso, como se o destino estivesse sussurrando. Enquanto isso, a rotina de Luía a forçava a equilibrar seus sonhos com as obrigações diárias. Mal sabia ela que suas palavras, deixadas acidentalmente em uma sala de reuniões, estavam prestes a mudar seu destino e o de sua comunidade. Mas também existia uma sombra em seu futuro. Uma concorrente da TechMinds que já havia mostrado ser implacável. Ao descobrir o projeto de Luía, eles lançariam uma campanha para desacreditá-lo, ameaçando não apenas seu sonho, mas tudo o que ela havia construído. No meio dessa tempestade, Rafael e Luía se encontraram. A conexão entre eles era forte, quase palpável. À medida que compartilhavam suas histórias de vidas difíceis, um laço se formava. No entanto, os desafios estavam à espreita. Um segredo do passado de Rafael se revelaria, ligando-o de formas inesperadas à vida de Luía e trazendo uma nova dimensão para suas lutas. Como um nó na garganta, Luía se preparava para apresentar seu projeto ao conselho da Fundação Silva. Ela sentia que a esperança pulsava em seu peito, mas um medo sussurrava. Seriam eles capazes de entender sua paixão? O que aconteceria se tudo desmoronasse? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Luia respirou fundo, o nervosismo a consumindo. O salão estava cheio de rostos curiosos, alguns amistosos, outros céticos. Seus pensamentos dançavam entre o sonho de transformar vidas e o medo de ser rejeitada. Quando seu turno chegou, ela se levantou, sentiu o peso das expectativas em seus ombros. Com a caderneta do projeto nas mãos, ela pôs-se a falar. A paixão em sua voz era palpável. Meu nome é Luia Oliveira e estou aqui para apresentar um projeto que pode mudar a vida de muitos em nossa comunidade. Mas assim que sua voz ecoou pelo ambiente, um barulho cortante quebrou a tensão. A porta foi escancarada e um homem entrou, pálido e ofegante. Era André, um antigo colega de Rafael, que parecia ter visto um fantasma. Desculpe interromper, ele gritou, seu olhar fixo em Rafael. É urgente! O incêndio na fábrica é desastroso. Eles estão levando tudo. O ar ficou pesado. Luia paralisou. Seus olhos se arregalaram. Um incêndio? A fábrica onde a Tech Minds havia investido tanto? A realização a atingiu como um soco no estômago. Mas o que isso tinha a ver com ela? Qualquer esperança que brotava em seu coração agora parecia estar em chamas. A sala ficou em silêncio. Todos estavam atordoados. Rafael se levantou, a expressão dele mudando de determinação para um profundo desespero. Aquela fábrica era a alma da nossa empresa. Precisamos agir agora! O pânico se espalhou pela sala como um vento forte e as murmurações começaram. Luia viu a preocupação nos rostos dos membros do conselho se transformarem em desconfiança. O momento dela, que parecia tão promissor, estava se desmoronando diante de seus olhos. Rafael, você precisa me ajudar. Esse projeto, Luia começou, mas as palavras não saíram. O incêndio era uma calamidade que poderia redefinir tudo. E enquanto Rafael se dirigia apressadamente para fora da sala, um pensamento a fez hesitar. E se todo o seu esforço fosse em vão? O telefone de Rafael vibrou em seu bolso. Ele olhou rapidamente e seu rosto ficou ainda mais pálido. O que estava escrito ali parecia uma sentença de morte para Tech Minds. No meio do caos, ele ergueu a mão para interruptores de luz, mas o brilho do celular iluminou seu rosto, e o escândalo irrompeu quando ele balançou a cabeça em descrença. O que houve, Rafael? Luia perguntou, o coração acelerado. É a polícia. A Firetech não foi só um acidente. Eles falam em sabotagem. Alguém queria nos derrubar. A revelação atingiu Luia como um tapa. Os olhos dela se arregalaram enquanto o Rafael continuava. E a Firetech tem conexões com a concorrência? Tudo mudou em um instante. A Tech Minds estava sob ataque. E Luia percebeu a cruzada frenética contra seus sonhos poderia ser ainda mais profunda. Havia um intricado jogo sendo jogado ali. Um jogo em que os protagonistas eram eles mesmos. Enquanto todos se agitavam, Luia sentiu que a terra se afastava de seus pés. As ilusões de um futuro brilhante começaram a desmoronar. Mas também uma ideia começou a brotar. E se ela mesma pudesse usar essa situação a seu favor? Um projeto social poderia não ser apenas sobre ajudar. Poderia ser também seu refúgio e uma forma de lutar. Contra a tempestade. Rafael, aguardamos o próximo passo. O que vamos fazer?
A determinação na voz dela atraiu a atenção dos outros, e nesse instante, Luia encontrou um novo propósito. O confronto estava apenas começando, e as chamas da fábrica poderiam acender não apenas seu medo, mas também uma chama de luta e coragem dentro dela. Mas o que mais poderia estar escondido nesse jogo de poder? A tensão estava no ar. E o futuro deles tremia como a chama de um fósforo prestes a se apagar. Eles mal podiam imaginar a trama que estava prestes a se desenrolar. Uma reviravolta que mudaria tudo. Enquanto o caos se instalava, Luia sentiu uma conexão interna se intensificar com Rafael. Ambos estavam em um campo de batalha. Mas suas armas eram diferentes. Ela falava sobre mudança. Ele agora precisava lidar com a desgraça da Tech Minds. Um incêndio que poderia consumir todo o seu legado. Mas Luia não podia deixar que o medo a dominasse. Não agora. Rafael, temos que agir rápido. Esse projeto... Seus olhos brilhavam com determinação. Mas a frustração crescia. O caos lá fora poderia ser a chave para criar um verdadeiro movimento social. Mas o que Rafael poderia fazer em meio a isso tudo? Ele se virou abruptamente, e algo em seu olhar fez Luia parar. Era como se naquele momento uma sombra obscura pairasse entre eles. Luia, nós podemos usar isso. Se a Tech Minds estiver sob ataque, devemos mostrar que estamos mais fortes do que nunca. Seu projeto pode ser a luz no fim. Túnel. Foi quando, num canto da sala, alguém começou a murmurar: "Eu sou parte disso." Luia virou-se assustada. Era André, o colega pálido, agitando os braços e rodeado por expressão de desespero. "Diga logo, André, o que você sabe sobre isso?" Rafael exigiu, com a voz pesada de pânico. André respirou fundo, enfrentando a pressão. A Firetech não agiu sozinha. Eu soube de um plano que envolve alguém dentro de vocês. Um nó se formou na garganta de Luia. As palavras de André eram como um eco ressoando em sua mente. Quem? Quem seria? Ela mal podia formar a pergunta, o medo a paralisando. Eu não posso dizer agora. A voz de André vacilava, mas sua expressão estava decidida. Só posso avisar-te, tem alguém no time de vocês que está envolvido em tudo isso. Eles querem derrubar a Tech Minds. E isso tem a ver com você, Luia. Os murmúrios na sala se intensificaram. Olhares se cruzaram. Desconfiança começou a se espalhar. Rafael franziu a testa. Sua expressão se transformou em uma mistura de raiva e incredulidade. Como você pode afirmar isso? Isso é uma acusação gravíssima. André, se você não tem provas. Então, a porta se abriu novamente. Mas desta vez não foi uma interrupção qualquer. Era Alicia, a diretora financeira da Tech Minds, com os olhos arregalados e uma expressão de horror estampada em seu rosto. Se você soubesse tudo o que eu descobri. O ar ficou pesado, uma tensão palpável se formou no ambiente. Luia sentiu como se uma tempestade tivesse se instalado ali, pronta para desabar. E o que você descobriu, Alicia? Perguntou Rafael, sua voz agora quebrada pela incerteza. Tudo, eles têm gravações, chamadas, uma conexão com a Firetech. Eles sabiam que o incêndio viria. E isso está ligado a um projeto nosso que caducou. E Luia, você pode estar envolvido nisso mais do que imagina. O mundo de Luia virou de cabeça para baixo. Ela estava lá para mudar vidas. E agora parecia que sua própria vida estava prestes a ser destruída. Como isso era possível? Alguém estava manipulando tudo. Mas quem? Um turbilhão de emoções a dominou. Raiva, confusão, medo. Isso é impossível, Alicia. Eu não sou parte disso. Luia gritou, as lágrimas brotando. A pressão aumentava a cada segundo. A sala estava cheia de vozes e murmúrios.
Mas a única coisa que Luía conseguia ouvir era seu próprio coração batendo descontroladamente. Rafael estava ao seu lado, um apoio, mas ele também parecia perdido. A traição, as alianças quebradas, tudo estava prestes a transbordar. Precisamos de provas. Precisamos nos unir antes que perdamos tudo. Rafael gritou, pegando a mão de Luía, como se tentasse ancorá-la a um momento de lucidez. O que Luía não percebeu, no entanto, era que os olhares diretos de Rafael carregavam um peso que ela ainda não compreendia. O que mais ele sabia? Qual era o segredo escondido entre eles? E enquanto a sala se tornava um campo minado emocional, uma única pergunta ressoava em sua mente. Quem realmente estava jogando pelo time da Tech Minds? E mais importante, quem estava se preparando para traí-los? O futuro dela parecia uma tocha, ardendo rapidamente nas chamas da incerteza. O ar estava pesado, como se o destino tivesse decidido puxar um rugido forte para dentro da sala. Luía sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer com isso, Alicia? Sua voz tremia, misturando medo e defesa. Os olhares de todos se voltaram para André, que suava frio, como se estivesse prestes a desmaiar. Ele respirou fundo, claramente lutando com o peso da informação. Eu descobri que a Firetech não agiu sozinha. Estou certo de que alguém que conhecemos ajudou. Estou falando de um traidor, alguém que está dentro da nossa própria equipe. A sala estava em um silêncio mortal. Luía se sentiu paralisada. A ideia de um traidor entre eles parecia insuportável. Quem? A pergunta escapuliu de seus lábios. Seus olhos cruzaram com de Rafael, que também parecia estar tentando embaralhar as peças do quebra-cabeça em sua mente. A tensão entre eles crescia, um fio prestes a se romper. Eu não posso dizer agora, mas essa pessoa está muito próxima de você, Luía. E avisei que tinha informações sérias antes de você fazer seu pitch. Eu só achei que talvez quisesse saber. André balbuciou, a voz quase inaudível. Neste momento, algo no olhar de Rafael mudou. Ele foi em direção a André. Um passo firme que parecia transportar um peso imenso. Não estamos jogando em nenhuma partida de adivinhação. Você pode ter arruinado a chance da Luía com essas suas insinuações. Precisamos de nomes. Agora! André hesitou. O que eu ouvi foi que um projeto da Tech Minds estava sendo usado como cobertura para a Firetech. A sabotagem na fábrica não foi um acidente. E agora, segundo as informações, há uma lista de pessoas que poderiam ter interesse nisso. Corpos dormindo nas sombras da nossa empresa. Um murmurinho começou a circular pela sala. Desconfiança se infiltrando como um veneno. Alguém correu e pegou uma carta em sua bolsa. Aqui! O que é isso? Gritou a mulher. Seus olhos fixos em Alicia. Era uma carta que detinha um conteúdo inesperado. Alicia a pegou rapidamente e seu rosto empalideceu. Não pode ser! A voz dela hesitou, quase quebrando. Todos estavam agora em pé, em busca de resposta. O tumulto na sala que havia começado como nervosismo se transformou em uma tempestade de acusações e olhares adulterados. Então, em um auge inesperado de fúria e desespero, uma voz ressoou. Chega! Era Luía.
sua determinação surgindo como uma chama viva. Ela não permitiu que o pavor a dominasse. Vamos ouvir a carta. Se houver algo a ser exposto, te seja revelado hoje. Não podemos deixar que nossas próprias inseguranças e quem quer que esteja por trás disso tomem conta do que estamos tentando construir. A sala se calou novamente, todos esperando que Alicia falasse. Antes que pudesse abrir a carta, uma explosão abalada irrompeu do lado de fora. Um brilho se acendeu pela janela e o som de sirene se aproximando cortou o ar. Instintos de sobrevivência foram acionados. Rafael correu para a horta sem saber o que encontrar. É a fábrica? Ele estava sem fôlego, com o medo se transformando em luta, enquanto Luía sentiu suas pernas tremerem. Essa reviravolta estava além de qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Mas antes que alguém pudesse responder, Alicia enfrentou os outros e apontou de volta para Luía. Você está mais envolvida do que pensa. Se soubermos de um traidor entre nós, qual é a sua ligação com isso? O que você sabe? A sala congelou. O olhar de Luía se entristeceu. Um nó se formando em sua garganta. Não sei do que você está falando. Estou aqui para ajudar. Seu coração batia forte e o pânico era palpável. Mas o estrondo de novas sirenes ecoou e a verdade estava prestes a se revelar de uma maneira que ninguém esperava. Dê-nos as respostas ou veremos você como a pessoa que está nos traindo. Os gritos ecoaram e o tumulto tomou conta. As pessoas se aproximando, dúvidas lançadas no ar. Era um embate. A tensão pivotou, mudando como uma tempestade que girava. Quem teria coragem de se opor a isso? E no fundo, quem exatamente estava manipulando quem? O fio da lealdade estava prestes a se romper e um segredo guardado poderia mudar tudo. Naqueles instantes dramáticos, Luía percebeu que a linha entre ajudar e ser ajudada poderia ser mais tênue do que antes. A sala estava em um silêncio tenso. Alicia segurava a carta, com as mãos trêmulas. O ar parecia denso, carregado de expectativa e medo. Luía sentia o coração disparar. O que está escrito aí? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Quase um grito. Alicia olhou ao redor, como se quisesse ler as reações dos outros. Se isso for verdade, ela hesitou. Aqui diz que em caso de incidente, a TechMinds poderia ser responsabilizada por um erro no relatório da segurança da fábrica. Ela respirou fundo e continuou. E que a Firetech tinha acesso a esses dados. Um murmúrio percorreu a sala. Olhares se cruzaram. Desconfiança crescia a cada palavra. Rafael estava paralisado. Como assim? Isso significa que alguém dentro da nossa equipe... Exato, Alicia interrompeu. Alguém poderia ter passado informações para a Firetech. E, na verdade, essa mesma pessoa pode ter manipulado Luía para se envolver. Olhe bem. Ela apontou a carta. Diz que temos traidores entre nós. As palavras caíram como bombas. Luía sentiu o chão tremer sob seus pés. Traidores? Eu não entendo. Eu só estou aqui para ajudar. Seu tom era uma mistura de raiva e confusão. Então você não sabe de nada, Luía? A voz de André soou carregada de desconfiança. Tem certeza de que não está envolvida com eles? Todo mundo aqui parece tão pronto para acreditar na sua inocência. O clima mudava rapidamente, indo de apoio à rejeição. Luía olhou para Rafael em busca de um sinal. Era o único que parecia não julgá-la.
Mas ele estava pensativo, a feição sombria. Luía, você precisa nos dizer tudo o que sabe. Se há algo que você não falou. Ele hesitou, mas a urgência matou sua hesitação. Seria melhor agora. Luía sentiu o nó na garganta apertar. Eu só fui abordada por alguém na noite do lançamento do meu projeto. Eles falaram que eu poderia ter apoio para a causa. Eu não sabia que era outra empresa. A voz dela falhou e um pânico crescente começou a se espalhar pelo ambiente. Nesse instante, a porta se abriu novamente, mas antes que alguém pudesse olhar, um estalido ecoou e uma sombra atravessou a sala. Era uma mulher de cabelos curtos e um olhar furtivo. Desculpem interromper, mas o negócio é maior do que imaginamos. Quem é você? Rafael perguntou, meio desconfiado, meio intrigado. Tânia, trabalho na equipe de marketing da TechMinds. Ela disse, a voz firme, apesar do cenário caótico. E só mais um detalhe. Essa sabotagem está ligada a um jogo ainda mais sujo. Alguém próximo a você, Rafael, pode ser o mentor dessa situação. Todos se viraram, a tensão disparando mais uma vez. Os olhares penetrantes buscavam respostas, e o desespero começou a tomar conta do ambiente. O que você sabe? Ele exigiu. Tânia estava respirando pesadamente, as palavras parecendo um peso. Eu descobri que uma gravação que a FireTech possui conecta você a isso. Alguma informação vazou. E está muito perto de vocês. Luía não conseguia processar. Seu estômago revirava. E mesmo com o pânico, um fio de esperança ainda se acendia dentro dela. Rafael, isso não pode ser verdade. Eu confiei em você. Sua voz se elevou, transbordando emoção. Mas a mudança de dinâmica era palpável. Rafael hesitou, o olhar dele refletindo uma confusão interna. Luía, não sou eu! Talvez você não saiba, gritou interrompendo. Alguém lá fora controla tudo e essa pessoa está se fazendo passar por alguém que confia. O tom da sala se transformou. Quem estava manipulando quem? O que realmente estava em jogo? O sentimento de traição pairava no ar como um fantasma. Luía começou a perceber que toda a sua luta tinha sido uma peça em um jogo muito maior e mais cruel. Mas que jogo é esse? Luía questionou, a voz tremendo, seu olhar varrendo as expressões ao redor. E de repente, a porta se fechou com um estrondo ecoando nas paredes. Um grito distante acompanhou o barulho, e a tensão cresceu instantaneamente. Alguém estava se aproximando e não parecia ser amigável. Enquanto a sala começava a girar e o caos se aproximava, Luía percebeu. O futuro dela e o da TechMinds dependiam de algo mais profundo. O que é a verdade e o que era mentira começava a se confundir. E ao olhar para Rafael, a única certeza que restava era que tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. A sala estava carregada de tensão, o ar vibrando com as acusações e a incerteza. A porta se fechou com força, como se o universo estivesse se alinhando para um confronto. Luía sentia o coração na garganta. O que está acontecendo? Tudo ao seu redor parecia girar à sua volta. Rafael estava em silêncio, o rosto pálido. Os olhos dele buscavam respostas, enquanto André se mantinha em um canto sombrio, nervoso. Mas antes que alguém pudesse falar, um rugido intenso cortou o silêncio. O som era alto, abrupto, como um trovão. A sala tremeu e as luzes piscaram. O que foi isso? Luía perguntou, olhos arregalados.
A atmosfera mudou instantaneamente. O medo se intensificou. Um pressentimento palpável. Foi na entrada da empresa. Alguém gritou. O desespero colando-se nas vozes. Luía viu Rafael correr até a porta, empurrando-a. Mas logo ele parou, virando-se bruscamente com uma expressão de horror. Uma fumaça densa bolhava do lado de fora. É fogo! O estacionamento! Ele não conseguiu terminar a frase. Todos começaram a se levantar, as cadeiras arrastando barulhentas pelo chão. O caos estava se instalando. Precisamos evacuar esta sala agora! Alicia gritou, sua voz cortando o ruído. Mas Luía não conseguia tirar os olhos de Rafael. Ele parecia diferente. Seus traços tensionados denunciavam uma luta interna. Ela correu até ele, fraquezas e medo se misturando, um nó se apertando no peito. — Rafael, o que está acontecendo? Perguntou, mas ele não a ouviu. Tinha a mente em outro lugar, distante. O pânico na sala estava crescendo. — Temos que sair, agora! Tania exclamou. Mas antes que alguém pudesse se mover, o barulho do vidro quebrando estourou do lado de fora. Luía virou-se rapidamente. Uma massa de fumaça e chamas já o cercava. O horror tomou conta. Foi então que a porta se abriu novamente. Um homem alto e encapuzado invadiu a sala. O olhar dele não expressava preocupação. Apenas um foco sombrio e calculado. Ele se aproximou e... As luzes refletiram uma arma em sua mão. — Ninguém pode sair! Disse o estranho. A voz firme e ameaçadora. O clima se congelou. — Quem é você? Alguém gritou. Mas a figura misteriosa apenas isolou o olhar em Luía. Nesse momento, uma explosão irrompeu atrás dele. E um fragmento de teto caiu. Rafael se lançou à frente, empurrando Luía para o lado, levando ambos ao chão, enquanto os outros se afastaram apressadamente, gritando. O homem encapuzado estava no chão, atordoado com a queda. Luía olhou para Rafael, admirada e assustada. — O que vamos fazer? A voz dela quase falhando. Mas antes que pudesse terminar, uma nova reviravolta aconteceu. Rafael se levantou e olhares de surpresa colidiram. Ele não estava aterrorizado como os outros. Seu rosto estava resoluto. Ele parecia... preparado! Vocês não entendem, disse ele, voltando-se para o grupo. Eu sou o verdadeiro alvo aqui. As palavras caíram como uma bomba. O que ele tinha dito? Os rostos ao redor pareciam confusos, descrentes. Rafael, o que você está dizendo? Luía perguntou, a dor nos olhos. Como assim? Eu sou parte disso. O aviso, a sabotagem, isso tudo estava a um passo de acontecer. Eles não estão apenas atrás da Tech Minds. Estão atrás de mim. Ele olhou para o homem encapuzado. Que se levantava devagar. O sussurro de horror percorreu a sala. Rafael, você sabia? Você estava ciente disso? Alicia gritou. E Luía sentiu seu mundo desabar. A ligação entre eles era mais profunda do que pensava. E ele tinha meias verdades. O homem encapuzado se endireitou. A expressão agora revela uma satisfação sinistra. Ah, o grande CEO se revelou. Uau! O que mais eu poderia esperar? O que era tudo isso? Luía se sentiu perdida. Rafael, você tá mentindo? Questionou, o nó na garganta se apertando. A resposta não veio. As chamas começavam a se alastrar pelo prédio. E o fogo agora estava se tornando uma metáfora real para seus medos. O pânico aumentava, personificado à medida que os membros da equipe olhavam uns para os outros. A desconfiança se tornando uma espada afiada.
O homem encapuzado tinha vantagem. Você não vai sair dessa. E já que o jogo começou, minha recomendação é que suas lealdades se resolvam agora. Rafael, Luia não sabia se deveria confiar, se deveria seguir sua intuição ou se tudo tinha sido um engano. Os olhos dele, o brilho, a urgência, estavam mais confiantes ao se voltarem para ela. Precisamos trabalhar juntos, agora. Mas a dúvida pairava no ar como a fumaça. O que mais você está escondendo? E a verdade tão próxima parecia um abismo que ela precisava evitar a todo custo. O futuro deles estava em chamas. A única certeza que restava era que traidores e alianças estariam prestes a ser revelados em uma explosão de caos. Ou talvez esperança. E enquanto o estrondo da explosão reverberava nos ecos do passado e do presente, Luia percebeu que a batalha dela ia muito além do sonho social, alcançando o coração do próprio homem que ela começara a confiar. O ar estava carregado e Luia sentia o coração disparar. O que você está dizendo? A tensão na sala cresceu e os olhares se alternaram entre Rafael e o homem encapuzado. A fumaça começava a se infiltrar e o calor aumentava, mas as palavras de Rafael ecoavam na mente dela. Vocês não entendem. A TechMinds não é o único alvo aqui. Eles estão atrás de mim. A afirmação lançou chamas de incredulidade em todos. Luia piscou, tentando processar o que Rafael estava dizendo. Como ele estava envolvido nisso? Antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. E a figura de Tânia, agora com os olhos arregalados, surgiu novamente. Não! Ele não pode saber! Ela gritou, correndo para Rafael. O homem encapuzado se virou para ela, reconhecendo a urgência no olhar dela. Isso. Não é hora para segredos! Tânia! Rafael disparou, a frustração tomando conta dele. Se há algo que precisamos saber, é agora. Tânia hesitou, mas não parecia ter escolha. Com uma expressão de desespero, ela se adiantou. Rafael, você tem que entender. Não foi por acaso que todos estamos aqui. A sabotagem na fábrica, a aproximação da Firetech, tudo começou porque você faz parte de um plano muito maior do que imagina. O que é isso? Um plano maior? Os membros da equipe estavam em um misto de confusão e medo. O homem encapuzado se aproximou lentamente, uma sombra se movendo em meio ao caos. Alguém está manipulando tudo isso para vencer você, Rafael. E essa pessoa está aqui, entre nós. Os murmúrios começaram novamente, vozes baixas e nervosas. Luia se viu presa entre a dúvida e a revelação. Quem? Quem está por trás disso? Sua voz tremia. Mas antes que Tânia pudesse continuar, uma explosão ensurdecedora irrompeu do lado de fora, fazendo o chão tremer sob os pés deles. Um fragmento da parede se desprendeu e pedaços de gesso caíram como neve. Luia agarrou Rafael, seu instinto a fazendo-se proteger dele. Mas naquele instante, a janela se estilhaçou e a fumaça começou a subir rapidamente, misturando-se com a luz crepitante das chamas que se aproximavam. Precisamos sair! Gritou Alicia, a diretora financeira, enquanto olhava para o homem encapuzado. Mas ele já estava se movendo, e seu olhar feroz se fixou em Rafael. Você só tem uma chance. Deixe-os, ou não sairemos vivos. Deixe-os? O quê? Você quer dizer com isso? Rafael estava furioso agora. O homem encapuzado parecia desfrutar do conflito. Seu sorriso suave, um paradoxo com a intensidade da situação. Luia,
A única maneira de eles não o levar ao que se tornou um alvo é se você decidir se aliar a eles. O olhar do homem penetrou fundo nos olhos de Rafael. Uma conexão visível, como se eles compartilhassem um segredo sombrio. E você, Luia, tem poder. Você pode decidir para qual lado irá. Luia sentiu como se o chão estivesse sendo arrancado de sob seus pés. Ela não poderia ser parte dessa decisão. Eu só quero ajudar, não deixar que tudo isso seja destruído. Mas no fundo, algo dentro dela começou a questionar a maneira como Rafael olhou para o homem. Havia uma conexão desconhecida entre eles. Então, em um movimento inesperado, Tânia se virou para Luia. Eles não podem saber da sua origem. Não agora! O coração de Luia disparou. O que Tânia sabia sobre ela? O que havia no passado dela que poderia ser mais forte que essa luta? Minha origem? O choque reverberou. Luia nunca pensou que seu passado teria algo a ver com esse presente caótico. O que Tânia estava escondendo? A perda da mãe, sua vida difícil, tudo começava a fazer sentido em uma teia de relacionamentos complicados. Neste momento, uma nova explosão ecoou do lado de fora e o homem encapuzado gritou: Agora! A escolha é sua, Rafael. O tempo está se esgotando. Mas de repente, a sala se iluminou com um flash. Luia piscou e viu uma figura familiar no meio da fumaça. Era sua mãe. O que ela estava fazendo ali? Ela não deveria estar ao lado dela, lutando contra a doença? O rosto de Luia se contorceu, a dor e o espanto se misturando. Luia, vá! O som da mãe ressoou e todas as peças começaram a se encaixar em um quebra-cabeça assustador. O passado sobre o qual ela havia tentado escapar agora a confrontava. Quem levantaria a voz em sua defesa? A escolha dela. Os laços de amor e traição. Tudo estava em risco, enquanto as chamas cresciam e o homem encapuzado lançava seu ultimato. Luia percebeu que a batalha estava apenas começando. O que ela faria? E quem, honestamente, era o verdadeiro inimigo? O ar estava carregado e Luia sentia o coração disparar. O que você está dizendo? A tensão na sala cresceu e os olhares se alternaram entre Rafael e o homem encapuzado. A fumaça começava a se infiltrar e o calor aumentava, mas as palavras de Rafael ecoavam na mente dela. Vocês não entendem. A Tech Minds não é o único alvo aqui. Eles estão atrás de mim. A afirmação lançou chamas de incredulidade em todos. Piscou, tentando processar o que Rafael estava dizendo. Como ele estava envolvido nisso? Antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo e a figura de Tânia, agora com os olhos arregalados, surgiu novamente. Não, ele não pode saber! Ela gritou, correndo para Rafael. O homem encapuzado se virou para ela, reconhecendo a urgência no olhar dela. Isso não é hora para segredos, Tânia! Rafael disparou, a frustração tomando conta dele. Se há algo que precisamos saber, é agora. Tânia hesitou, mas não parecia ter escolha. Com uma expressão de desespero, ela se adiantou. Rafael, você tem que entender. Não foi por acaso que todos estamos aqui. A sabotagem na fábrica, a aproximação da Firetech, tudo começou porque você faz parte de um plano muito maior do que imagina. O que era isso? Um plano maior. Os membros da equipe estavam em um misto de confusão e medo. O homem encapuzado se aproximou lentamente, uma sombra se movendo em meio ao caos. Alguém está manipulando tudo isso para vencer você, Rafael. E essa pessoa está aqui, entre nós. Os murmúrios começaram novamente.
vozes baixas e nervosas. Luia se viu presa entre a dúvida e a revelação. Quem? Quem está por trás disso? Sua voz tremia, mas antes que Tânia pudesse continuar, uma explosão ensurdecedora irrompeu do lado de fora, fazendo o chão tremer sob os pés deles. Um fragmento da parede se desprendeu e pedaços de gesso caíram como neve. Luia agarrou Rafael, seu instinto a fazendo-se proteger dele. Mas, naquele instante, a janela se estilhaçou e a fumaça começou a subir rapidamente, misturando-se com a luz crepitante das chamas que se aproximavam. "Precisamos sair!" gritou Alicia, a diretora financeira, enquanto olhava para o homem encapuzado. Mas ele já estava se movendo, e seu olhar feroz se fixou em Rafael. "Você só tem uma chance. Deixe-os!" "Oh, não sairemos vivos!" "Deixe-os? O que você quer dizer com isso?" Rafael estava furioso agora. O homem encapuzado parecia desfrutar do conflito. Seu sorriso suave, um paradoxo com a intensidade da situação. Luia, a única maneira de eles não o levar ao que se tornou um alvo é se você decidir se aliar a eles. O olhar do homem penetrou fundo nos olhos de Rafael. Uma conexão visível, como se eles compartilhassem um segredo sombrio. "E você, Luia, tem poder. Você pode decidir para qual lado irá." Luia sentiu como se o chão estivesse sendo arrancado de sob seus pés. Ela não poderia ser parte dessa decisão. Eu só quero ajudar, não deixar que tudo isso seja destruído." Mas no fundo, algo dentro dela começou a questionar. A maneira como Rafael olhou para o homem, havia uma conexão desconhecida entre eles. Então, em um movimento inesperado, Tânia se virou para Luia. "Eles não podem saber da sua origem, não agora." O coração de Luia disparou. O que Tânia sabia sobre ela? O que havia no passado dela que poderia ser mais forte que essa luta? Minha origem? O choque reverberou. Luia nunca pensou que seu passado teria algo a ver com esse presente caótico. O que Tânia estava escondendo? A perda da mãe. Sua vida difícil. Tudo começava a fazer sentido em uma teia de relacionamentos complicados. Neste momento, uma nova explosão ecoou do lado de fora, e o homem encapuzado gritou: "Agora, a escolha é sua, Rafael. O tempo está se esgotando." Mas, de repente, a sala se iluminou com um flash. Luia piscou e viu uma figura familiar no meio da fumaça. Era sua mãe. O que ela estava fazendo ali? Ela não deveria estar ao lado dela, lutando contra a doença? O rosto de Luia se contorceu, a dor e o espanto se misturando. "Luia, vá!" O som da mãe ressoou, e todas as peças começaram a se encaixar em um quebra-cabeça assustador. O passado sobre o qual ela havia tentado escapar agora a confrontava. Quem levantaria a voz em sua defesa? A escolha dela, os laços de amor e traição, tudo estava em risco. Foi quando o homem encapuzado, ao ver a figura da mãe, se virou para Rafael. "Você sabia que ela estava viva? Não sabia?" "Pergunta estalou como um trovão." Ele continuou com um sorriso frio. "E que a sua mãe, Rafael, tomou uma decisão desgastante por você. Um pacto que a colocou no centro de tudo isso." O tempo parou. Luia sentiu seu mundo colidir em 1000 pedaços. O homem encapuzado se aproximou, a dominância em seu olhar. "Você não é apenas um CEO. Você é a chave para desenredar esse jogo. E sua mãe, ela? Bem, ela faz parte do tabuleiro." Os olhos de Rafael se alargaram.
o rosto dele agora pálido. Luia não sabia se tratava de raiva, desespero ou um misto de ambos. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a garganta apertando. Meu Deus, o que está acontecendo? Você realmente acredita que isso tudo é por acaso? A sabotagem? A traição? É muito mais profundo do que você pode imaginar, Luia. A Firetech e você e Rafael estão ligados por um passado obscuro. O homem encapuzado estava se divertindo. Ele continuou sua voz teada com ironia. Um legado que foi esquecido, mas nunca desaparecido. Luia começou a tremer. A imagem de sua mãe ao fundo era cada vez mais confusa. O que você sabe sobre nós? O que você está escondendo, Rafael? Ela gritou, a dor ampliando. Rafael parecia paralisado. Ele tinha que ter respostas, mas o silêncio dele era ensurdecedor. Luia se virou para o homem encapuzado. Diga-me, o que você quer dizer com isso? O passado? O que está em jogo? As chamas começavam a se aproximar e com cada palavra, um novo desespero a envolvia. O homem encapuzado lançou um último olhar a eles, um brilho maligno nos olhos. Você vai descobrir, Luia, antes que seja tarde demais. O tempo está se esgotando e alguém aqui não é quem dizer. A verdade sobre quem manipulava o que estava prestes a ser revelada, e Luia se sentiu presa em uma teia complexa de segredos, onde a linha entre aliados e inimigos se tornava cada vez mais tênue. Enquanto o caos continuava a se desenrolar, a única certeza que restava era que tudo poderia mudar em um instante, e a luta dela mal havia começado. As palavras do homem encapuzado pairavam no ar como uma bomba, estourando a tensão já carregada na sala. O olhar de Rafael era um retrato de confusão. O que você está dizendo sobre minha mãe? Ele começou a se mover, seu corpo tensionado, como um animal apreensivo. Luia sentia que o chão desaparecia sob seus pés. Cada palavra parecia uma nova facada, e a mãe ecoava na mente dela. Rafael, você sabia que ela estava viva? O tom de desespero ameaçava a lógica que eles tinham. Mas a sala estava cheia de fumaça e caos, e as chamas continuavam a se aproximar. Você não tem controle sobre isso, gritou o homem encapuzado. Ele parecia se sentir no topo. Você não é o único que tem segredos, Rafael. Quando a Tech Minds começou, sua mãe fez um acordo. Ela se entregou e se tornou parte do jogo. Um tremor passou pelo corpo de Luia. O que significa isso? Ela olhou para Rafael, buscando a verdade em seus olhos. Ele estava em choque. Os outros membros da equipe observaram em silêncio, a incredulidade pairando no ar. Como assim? Rafael sussurrou, a voz quase inaudível. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre ela? Eu sei mais do que você pensa, porque o destino dela está ligado ao seu. O homem encapuzado sorriu, mas era um sorriso cortante, um olhar de satisfação ao ver a dor de Rafael. E você, Luia, tem um papel quase trágico em toda essa história. Por que você acha que as coisas andaram tão mal desde que você entrou na Tech Minds? Você é um peão. A palavra peão cortou o ar. As palavras dele eram como agulhadas. Luia sentia cada uma delas como uma invasão. Eu só quero ajudar! Ela exclamou. Mas o homem balançou a cabeça. Você vai descobrir a verdade, Luia! E quando isso acontecer, você verá que todos estão jogando um jogo muito maior.
Rafael, você deve escolher. O homem encapuzado se aproximou. A presença dele ficava mais intimidadora a cada passo. Você está prestes a perder tudo, justo quando a tensão parecia insuportável. Um barulho ensurdecedor explodiu da entrada do prédio. As luzes piscavam e uma onda de calor atingiu a sala. O homem encapuzado teve que se proteger, mas não antes de olhar para Rafael. Agora mesmo, o tempo está se esgotando. Se eu for embora, você nunca saberá. As chamas vão consumir tudo. Era então que um estrondo retumbante fez a sala tremer. A parede ao fundo se colapsou, revelando o céu azul claro, que agora parecia uma armadilha. E no meio do caos, uma figura em meio às chamas se destacou. Era sua mãe. Luia! O grito dela cortou a fumaça. Vá! O olhar dela era desesperado e autoritário. Mas essa não era a visão que a criança Luia conhecia. Era a imagem de uma mulher forte, lutadora, mas quebrada por algum doloroso segredo. Não! Luia gritou, em pânico, tentando entender. Ela não pode saber! O homem encapuzado gritou, a expressão dele alterando-se para uma fúria contida. Ele se virou, mas já era tarde. Num movimento rápido, uma assinatura horrenda apareceu na expressão da mãe de Luia. Um brilho negro se acendeu em seus olhos, transformando o que deveria ser um momento de amor em uma cena apocalíptica. Você realmente acreditou que eu ia permitir que você fugisse novamente? Ela rosnou, alterando a percepção que Luia tinha dela. Rafael estava paralisado, feito de pedra, enquanto os outros começaram a murmurar entre si, um pavor crescendo. Os gritos silenciados pelos gritos de desespero e confusão se tornaram ecoantes. E antes que Luia pudesse processar, uma torrente de forças invisíveis começou a emanar da mãe. As paredes começaram a tremer. Os objetos no ambiente voaram como folhas ao vento. Luia não conseguia mais discernir o que era real. O que está acontecendo? A pergunta soou como um sussurro. E a lembrança do amor materno, da proteção que um dia sentiu, tornou-se uma ilusão. A fumaça se dissipou, revelando um cenário surreal. As verdadeiras intenções da mãe estavam emergindo, revelando uma faceta dela que Luia nunca imaginou. E enquanto o caos se intensificava, Luia percebeu que todos os laços que pensava conhecer estavam se desintegrando. Luia! Rafael, atordoado, parecia não ter como entender como estava tudo fora de seu controle. O que você está fazendo? Enquanto as chamas envolviam o ambiente, a única certeza que Luia tinha era que tudo estava prestes a ir por água abaixo. A sala, as esperanças, tudo em ruínas. Uma nova verdade estava emergindo. A própria essência da luta dela havia sido transfigurada em uma batalha que ela nunca quis lutar. E no fundo, Luia já não sabia mais quem era. Ela olhou para Rafael, a dor e a confusão se refletindo em seus olhos. A escolha seria dela, e o que ela decidiria poderia abalar o universo que eles conhecem. O ar estava pegajoso, a fumaça densa começava a invadir a sala, e Luia sentia seu coração pulsar com força. Rafael, paralisado diante da revelação sobre sua mãe, parecia o próprio retrato da dúvida e do desespero. A figura encapuzada estava quase rindo. Qual vai ser, Rafael? O amor de uma mãe ou o destino da Tech Minds? A sala se tornava um caos.
Os membros da equipe começavam a gritar, a confusão crescendo como as chamas que se aproximavam. Luia lançou um olhar rápido para a mãe, seu coração dividindo-se entre a lealdade e a necessidade de proteger a verdade. Mãe, o que está acontecendo? Sua voz tremia. É hora de você descobrir, Luia. Sempre foi, gritou a mãe, sua voz cortante como uma lâmina. A verdade está enterrada nas cinzas de nossa história, e você precisa enfrentá-la. A fumaça envolvia tudo, tornando mais difícil enxergar. Rafael empurrou alguns membros da equipe para o lado. Nós temos que sair! Vamos! Todos! Seu tom de comando ecoou entre os presentes, mas Luia estava paralisada, buscando sentido entre os fragmentos daquela realidade distorcida. O homem encapuzado se aproximou, quase uma sombra. Se você não escolher rápido, todos nós estaremos perdidos. Sua presença emanava um poder sombrio. O calor das chamas aumentava, e Luia sentiu como se estivesse em um pesadelo de fogo. Não posso fazer isso. Luia respondeu, a determinação crescendo em seu interior. Se há um traidor entre nós, e eu sou parte disso, eu preciso saber a verdade. Para eu e Rafael, agora! Sua voz ecoou na sala, desafiadora. Rafael olhou para ela, um misto de alívio e medo. Então vamos juntos! Luia, eu não sei o que está acontecendo, mas não posso fazer isso sem você. A conexão entre eles se tornara palpável, uma força inexplicável que os unia. Beneath the smoke and flames. O homem encapuzado sorriu, reconhecendo a união deles. Então a escolha foi feita. Preparem-se! A verdade liberará vocês e os consumirá ao mesmo tempo. E em um movimento rápido, ele ergueu a mão, como se invocasse alguma força invisível. Uma explosão abrumadora ecoou na sala. Peças de gesso caíam como gotas de chuva. Luia e Rafael estavam sendo arremessados. Pegue minha mão! Luia gritou, e ele não hesitou. Seus dedos se entrelaçaram e a conexão que tinham os fez saltar para o que parecia a única saída. Assim que um feixe de luz noturna os envolveu, uma onda de calor e a sensação de queda súbita preencheram o espaço. Mas algo mudou a dinâmica. Um feixe dourado iluminou o caminho à frente deles. Era como se seu passado e seus futuros colidissem, finalmente se tornando um só. Eles estavam em direção a algo maior. Vamos, agora! Luia gritou. Juntos, eles correram em direção à luz, e à medida que penetravam, os gritos e a confusão se tornaram distantes. Assim, com um estalo, a escuridão se dissipou, e Luia se viu em um lugar familiar, o parque onde havia sonhado com seu projeto social. Rafael estava ao seu lado, sem marcas de dor. Um sorriso se abriu em seu rosto e a esperança brotou. Mas logo a realidade se impôs, e a figura encapuzada apareceu mais uma vez, na distância. Vocês não estão livres ainda. As chamas da verdade queimam ainda muito mais perto. O jogo mal começou. O frio na barriga de Luia voltou. E Rafael olhou para ela, como se perguntando: o que fazemos agora? E naquele momento, Luia soube que a luta por seus sonhos e pela proteção de suas raízes seria apenas o começo. Agora lutamos! Não podemos parar! Ela afirmou, seu olhar determinado. E naqueles minutos incertos, a compreensão dos desafios à frente se transformou em uma centelha de esperança que injetou força em seu ser. Enquanto algumas perguntas ainda pairavam no ar
e as sombras de seu passado continuavam a assombrá-los, a história de Luía e Rafael estava longe de terminar. E você aí precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esfregue o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não estou das suas reações ou suas teorias sobre esse final. Inunde a seção de comentários. E claro, não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir essa comunidade.